barriga, sensação de inchaço ou caroço que aparece e desaparece. Pode ser um incômodo ou um sinal de algo mais sério, uma hérnia abdominal. Muitas pessoas convivem com isso sem saber que em alguns casos é necessário operar. E mais, o SUS cobre esse tipo de cirurgia. Para explicar melhor tudo isso, a gente conversa agora com a médica residente em cirurgia geral, Aimee Araújo. Seja bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Então, doutora, para começar, o que é exatamente uma hérnia abdominal? Então, uma hérnia, ela surge a partir de um enfraquecimento da parede abdominal, onde vai existir uma protuberância dos órgãos intestinais, dos órgãos abdominais, como o intestino, por exemplo. Ele vai acabar causando um abaulamento nessa parede e, com isso, a gente pode diagnosticar a hérnia abdominal. Como saber, que uma pessoa tem hérnia abdominal? Quais são os sintomas? Então, geralmente, o que o paciente sente é dor ao fazer esforço físico, alguns sintomas de incômodo. Quando ela já está em um grau mais avançado, ele pode sentir náuseas, enjoos, até mesmo vômitos. Então, assim, são sintomas que, quando o paciente realmente já tem essa hérnia abdominal, ele vai apresentar. Faz um esforço físico maior, pega um peso, então ele já sente aquele incômodo, já pode imaginar que pode existir realmente essa hérnia abdominal. Certo. E uma pessoa que tem a hérnia, ela precisa ser operada ou dá para conviver por um tempo com ela? Então, a partir do momento que essa hérnia causa incômodos, ela já tem uma indicação de ter o seu reparo através da cirurgia. Não existe tratamento clínico para hérnias abdominais e a cirurgia ela é realmente indicada quando essa hérnia já começa a trazer incômodo para esse paciente. Essas hérnias, elas podem causar complicações mais sérias, assim, se não for tratada? Sim, elas podem trazer complicações mais sérias, como o estrangulamento. Essa é a pior complicação que pode acontecer e é quando esse paciente já começa a apresentar sintomas de enjoos, de vômitos, quando ela realmente já está em um caso avançado, em uma situação avançada. Então, esse paciente precisa procurar de imediato o atendimento de emergência. Muita gente tem medo, da cirurgia, de operar, Como é simples, como é a cirurgia e o pós-operatório? Então, geralmente é uma cirurgia simples, ela é rápida, dependendo da localização, e o pós-operatório ele também tem um bom prognóstico, a depender do tipo de hérnia. Geralmente, hérnias umbilicais, hérnias epigástricas, hérnias inguinais, elas têm um bom prognóstico, têm uma boa recuperação. O paciente só precisa seguir as orientações dadas pelos cirurgiões para que esse pós-operatório seja tranquilo e que essa hérnia não retorne. Em casos de hérnias recidivadas, que são hérnias que já foram operadas e voltam, elas realmente precisam de um cuidado maior. Entendi. Qualquer pessoa pode se operar pelo SUS? Como é o processo? A pessoa se cadastra, entra numa fila, como é? Sim, o SUS cobre esse tipo de cirurgia de hérnia abdominal. O paciente ele é atendido inicialmente na unidade básica de saúde mais próxima da casa dele. Todos os pacientes têm acesso às unidades básicas de saúde. Então, marcam uma consulta com o médico da unidade básica e esse médico vai avaliar, vai solicitar exames que, caso sejam necessários, exames de imagem, exames laboratoriais, para ser avaliado e encaminhado ao cirurgião. No caso de quando a hérnia está séria, há uma ordem de prioridade, como é que funciona? Sim, quando esse paciente já começa a apresentar dores abdominais mais intensas, náuseas, vômitos, esse paciente precisa ser direcionado imediatamente a um serviço de emergência com o cirurgião geral. Então, esse paciente tem uma prioridade e ele vai ser avaliado de imediato, no caso da situação em que ele já está
com um caso mais agravado dessa hérnia, que ele acabou não operando em tempo hábil. Então, esse paciente evoluiu para uma situação que pode ser de estrangulamento. Às vezes, não é o intestino que está ali sendo estrangulado pela parede, mas às vezes é só uma gordurinha abdominal que também causa sintomas de dor intensa e que realmente precisa ser abordado. Entendi. Dá para prevenir o surgimento da hérnia? Assim, por exemplo, a obesidade, a gente sabe que é um dos indicativos, né? Exato. Existem fatores de risco que realmente podem ser evitados, como a obesidade, como você falou, é um bom exemplo. Peso também, né? O peso, ele realmente aumenta a pressão dentro do abdômen. Então, isso aí pode agravar realmente a hérnia. Então, assim, a obesidade, existe também o fator genético. Se existe alguém na sua casa que tem hérnia, tem uma chance maior desse paciente também ter hérnia. Então, assim, são alguns fatores de risco que existem e que devem ser avaliados e procurar um serviço para que esse paciente seja examinado da melhor forma. Para concluir, doutora, assim, as pessoas que já têm, né, a hérnia, quais são os sinais de alerta de atenção, assim, imediata, procurar um médico de forma rápida? Então, se você já sente uma dor abdominal, principalmente quando se abaixa, quando pega um peso, quando faz um esforço físico maior, isso já é um indicativo que você realmente necessita de uma avaliação especializada. Então, procurar a unidade básica mais próxima da sua casa para ser avaliado. O médico vai poder solicitar um ultrassom do seu abdômen para ver se existe realmente essa hérnia. E, em caso da existência dela, a gente é encaminhado para o cirurgião geral. Então, assim, hérnias muito pequenas que foram descobertas por acaso, que o paciente não sente nada, essas a gente não tem tanta emergência, tantos sinais que o paciente precise procurar de imediato. Foi por acaso que ele encontrou, ele não sentia nada, então ele pode ficar mais tranquilo. Mas um paciente que realmente sente essas dores, que faz esse esforço e já sente o incômodo, ele realmente precisa procurar o serviço para que seja tratado. E como eu te falei, infelizmente não existe tratamento clínico. O tratamento da hérnia ele realmente é cirúrgico. Entendi. Ok, muito obrigada, doutora Aimee, pelas informações, pela atenção e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou à disposição. E o TH Entrevista fica por aqui, até a próxima.